Eu prometo que no próximo vídeo eu gravo com a câmera. Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano, eu conto com a tua ajuda. Os créditos de toda essa criação são do canal Deathmob. Tudo isso que vocês estão pra ver foi criado por ele e a melhor experiência sempre é no canal original. Os links estão na descrição e no comentário fixado. Não, isso aqui não é um canal só focado em Minecraft, isso aqui são 3 vídeos seguidos de Mine. O terceiro e último dessa streak tinha que ser esse tema aqui. E aí, gente? Fazia um tempo já que vocês não flodavam em todo canto pedindo um tema. Foi gente pedindo aqui, pedindo no Insta, no canal de gameplay e até no LivePix durante uma live. Em todo canto tava esse nome, Verity, não sei. Tinha amigo pessoal meu me mandando mensagem no Zap, falando pra eu fazer vídeo disso. Quando eu fui olhar, eu estranhamente caí num canal no YouTube chamado Deathmob. E foi aí que eu entendi que Verity é uma história. Pois é, né? Quem diria que pegar 20 milhões de views num ARG próprio iria virar moda? Pra nossa sorte, virou. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês tudo o que tem de história até o momento de Verity e a criatura obcecada por você. Bom, nesse vídeo a gente vai acompanhar Deathmob. A nossa história começa com ele encarando uma caixa que parece ter algo dentro, tentando sair. Tomara que seja um gato. What the hell is this? What the hell is this? Droga! Schrödinger tinha razão. Essa bolinha aí é Verity, e ele é falante. Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. Ok, isso daí é um Bouncy Buddy de bolso, só que no Minecraft. Eu não sei o que mais me deixa pensativo, o fato disso aí parecer com o Luke Patcher, ou o fato disso ser um círculo no Minecraft. Enfim, o Verity se apresenta como um pequeno serzinho que sabe de tudo, absolutamente tudo. Então o nosso amigão Deathmob já resolve por isso a prova. Ele faz perguntas básicas de matemática, geografia e até mesmo coisas sobre o próprio Minecraft, como por exemplo, qual o raio de explosão de um Creeper. E o Verity acerta tudo. Só que Deathmob continua descrente. Ele até fala que essas respostas são tão secas e diretas quanto uma pesquisa na Wikipedia. E ele até abandona o Verity, só que ele muda de ideia logo em seguida. Ele tem uma ideia de pergunta que Verity não poderia pesquisar. Ele realmente acha que essa bolinha amarela tava pesquisando em tempo real. A pergunta que ele bolou foi: em que bioma estamos nesse momento? E Verity responde dizendo um bioma de planícies. Ele acertou. Não é como se ele simplesmente não pudesse olhar em volta, mas enfim, essa resposta foi o suficiente pra Deathmob, que resolve daqui pra frente levar Verity com si. E isso deixa a bolinha bem feliz. E daqui pra frente a nossa gameplay realmente se inicia. Pausa pro contexto. Esse canal, Deathmob, em quase todos os seus vídeos, ou pelo menos nos que eu vi, ele cria mods de terror e então ele faz um vídeo atuando, como se ele estivesse jogando o mod que ele achou, entendem? Eu adoro esse tipo de vídeo. E no caso de Verity, que é esse mod que a gente tá vendo agora, o Deathmob cita que um amigo mandou pra ele no Discord esse mod pra ele testar, e ele não faz a menor ideia do que esse mod seja ou o que ele altera no mundo de fato. Uma coisa que eu notei que esse mod faz foi tirar a barra de fome. Eu digo que o mod tirou a barra de fome porque essa aqui definitivamente não é uma versão mais antiga do Mine. Eu digo isso porque essa versão precisa se passar depois da 1.12. Foi a partir dessa atualização que o livro de receitas é adicionado no Minecraft, e a gente pode ver ele bem aqui. Essa gravação precisa ser de no mínimo 2017. Os frangos de fome só foram adicionados em 2011. O que eu quero dizer com tudo isso é que essa versão do Minecraft que ele tá jogando é uma versão atípica. Falta nela uma coisa que foi adicionada em 2011, mas tem nela uma coisa que foi adicionada em 2017. É uma versão atípica. Enfim, isso é só um detalhe que eu quis pontuar. Outra coisa, eu falei agorinha que a nossa gameplay realmente se inicia porque isso aqui se trata de uma mera gameplay de Minecraft. Esse vídeo funciona literalmente como um vídeo de gameplay com direito à edição e tudo mais. Okay. Alright. Well, what's up, guys, I guess? Enquanto o nosso querido Deathmob cata madeiras, ele vai imaginando sobre o que esse mod possa possivelmente ser. Se um amigo mandou pra ele, sabendo que ele é um youtuber de mods bizarros, isso aqui não pode ser só sobre o Verity, né? Como eu citei, esse vídeo segue o padrão de uma gameplay de Minecraft. Depois de catar um pouco de madeira, Deathmob vai catar lã, vai catar carne, carvão, pedra, e ele faz tudo isso com Verity no seu inventário. Lembrem, esse vídeo aqui não é um Analog Horror nem nada. Ele se vende como uma mera gameplay de Minecraft. Então em certos momentos a gente vai ter até mesmo memes na edição do vídeo, porque isso aqui é só uma gameplay de Minecraft, né? Depois de passar um dia inteiro nas cavernas, não encontrando absolutamente nada de útil, o Deathmob resolve conversar com Verity. E ele faz a seguinte pergunta: Verity, aonde ficam os diamantes mais próximos? E o Verity responde: na camada 58, 73 quarteirões a nordeste. Isso é uma coordenada. E pra saber se ele tá falando a verdade, é só indo lá ver. E quando o Deathmob chega lá, de fato, há diamantes no exato local dito por Verity. Vocês viram esses memes que apareceram na tela? É do vídeo original. E eu simplesmente amei. Depois que Deathmob notou esse poder geográfico de Verity, ele começa a fazer mais perguntas. Por exemplo, aonde tá a vila mais próxima? E seguindo as coordenadas de Verity, ele de fato encontra uma. E notando que Verity pode ser um bom companion, o nosso querido Deathmob fica seguro de levar ele com si pra essa campanha que ele tá começando. Depois disso, o vídeo vai ter um time-lapse ali, mostrando como a relação dos dois se fortifica. Eles realmente parecem virar amigos. Só que vocês sabem que isso aqui não vai ser só um mar de rosas por muito tempo, né? E as coisas começam a ficar estranhas agora. Numa noite aleatória dentro do jogo, o Deathmob resolve fazer uma pergunta que não diz respeito ao jogo, e sim a si mesmo, o player do mundo externo. Abre aspas: Verity, o que eu deveria fazer de janta hoje? E Verity responde: você comeu pizza ontem. Tenta algo mais saudável, tipo uma salada. A problemática dessa afirmação do Verity é a seguinte: como ele sabe o que o player comeu na vida real ontem? I did have pizza yesterday.
You can ask me anything. I know everything. Verity vem dizendo que ele sabe de tudo há um tempo, mas tudo do mundo qualquer um sabe pelo Google. Tudo do jogo? Verity faz parte do jogo, ele pode só ler a seed inteira pra saber aonde tem diamante, aonde tem uma vila. Só que agora, saber de algo da vida pessoal de alguém, isso não é normal. E isso assusta Deathmob. Eu acho que assustaria qualquer um, na verdade. No dia seguinte, Deathmob pergunta a Verity se existe alguma outra vila perto dele, fora as que ele já foi. Ele quer achar novas vilas pra fazer trocas com os villagers. E prestem bem atenção no que o Verity responde. Yes, south. But I would avoid the ones to the east. Why? The villagers are gone. Deathmob chega a questionar se eles despawnaram ou algo do tipo, e a única resposta do Verity é se foram. O Deathmob, ele vai até a tal Vila do Sul, e quando ele chega lá, realmente não tinha nenhum villager. O Verity nos deve algumas explicações. Quando o Deathmob questiona o que foi que aconteceu, o Verity diz que algo passou por aqui. Nisso, o protagonista vai chutar que foi villagers, só que o Verity garante que não foi isso que aconteceu. O algo que passou por aqui tava faminto. Deathmob não gosta dessa resposta. Ele não fala mais nada, ele guarda o Verity e foge pra casa. E ver o mundo dele nessa noite, somado com o fato do Verity saber de algo que a gente não, isso tudo acaba tornando a ida pra casa bem amedrontadora. Em casa, no dia seguinte, o Deathmob resolve construir uma torre de vigia no topo de uma montanha. Durante aquele dia, Verity vai começar a fazer perguntas mais íntimas do jogador. Tipo, perguntar se ele mora sozinho na vida real. O que é estranho, porque ele, em teoria, deveria saber de tudo. Mas enfim, o player só confirma que sim, ele mora só. E pergunta por que o Verity quer saber isso. E ele só diz que é curiosidade mesmo. Mais coisas estranhas também vão acontecer com Verity a partir daqui. Se vocês notarem, ele sempre tá com um sorriso no rosto. Só que do nada, essa feição fica séria. E quando o player questiona isso, o Verity nega, dizendo que ele sempre tava sorrindo. Só que ele tá sorrindo com os dentes agora. E sorrir com os dentes, sem parar, é um comportamento típico de um sorriso falso. E ele ainda vai mudar essa feição de novo. À noite, o Deathmob pergunta pra Verity se ele sabe tocar músicas. E ele diz que sim. Nisso ele toca uma música meio jazz pra ele ouvir. E essa música de jazz é exata a mesma música que toca na animação de início com o Villager. Gente, não citei a animação de início. Na animação, nós vemos um Villager procurando por alguém na vila. Enquanto ele tá procurando, tá tocando uma música sobre alguém que também tá procurando uma pessoa. O Villager vai andando, procurando, não encontra. Uma coisa que dá pra notar é que ele é o único Villager dessa vila. E em certo momento da animação, algo o puxa pro canto. E isso acontece. A música que tava tocando na animação é a exata música que Verity toca, e Deathmob fica ouvindo. E enquanto ele se diverte com o som, ele nem nota que tem algo do lado de fora da casa dele, olhando pra ele, bufando muito, sedento, com fome. Fim de noite, Deathmob vai dormir. Quando ele acorda, ainda à noite, Verity vai estar com um sorriso ainda mais desconfortável, meio malicioso, e logo que ele acorda, o player pergunta a Verity se tem algo que ele precisa saber pela manhã. Something is coming in 3 days. What? Ok, Deathmob pergunta mais coisas sobre esse algo, e Verity apenas diz que é algo ruim. Quando o player pergunta se ele pode evitar essa coisa ruim que vai vir, Verity diz que ele poderia. Ele teve a chance de parar, só que agora não dá mais. Não tendo muito o que fazer, o mob vai comprar a briga. E os próximos 3 dias ele gasta se armando contra, fazendo armaduras, criando armadilhas em volta da própria casa, e meios de segurança com portas de ferro. E a cada dia que passa, o Verity fica com um sorriso cada vez mais perturbador. Fora que ele tá bugado. Em certo momento, o player, pra testar Verity, pede pra que ele faça o som de uma porta. E o Verity abre uma porta. Depois ele faz um som ensurdecedor, dizendo ser o som da noite. Ele tá todo bugado. A gente tá no dia 2. Como os 2 últimos meses de precaução, Deathmob faz um mini muro em volta de casa. E também baixa um mod de lanternas pro seu jogo, pra ajudar ele a enxergar melhor no escuro, obviamente. E durante aquela noite, na chuva, Deathmob resolve confrontar Verity pela forma suspeita que ele tem agido. Verity, a coisa faminta que varreu a vila e que tá vindo atrás de mim, é você? Você é a coisa faminta? Em resposta, Verity só fica tocando aquela mesma música de jazz de novo. E nisso, Deathmob vai dormir de raiva. E no dia seguinte, ele tranca Verity com terra naquele canto dele. Já que ele não quer contar pra ele o que ele sabe, Deathmob vai deixar ele sozinho naquela casa, preso. O nosso querido protagonista decide ficar naquela torre de vigia dele. E o Verity até diz que isso não vai adiantar, e que ele sabe aonde fica a torre. Só que o Deathmob simplesmente não liga. E as coisas que Verity fala aqui são até mesmo um pouco como uma ameaça. It's already over, Mob! You are mine! Já na sua torre, ele sabe que é no dia seguinte que a tal coisa vai vir. Então lá, ele se instala como pode. Ele tá tentando se certificar de que ele vai ficar bem aquela noite. Aquela seria a noite que a coisa iria vir. Depois de deixar tudo pronto, Deathmob resolve ir dormir. Mas quando ele tenta, a seguinte mensagem aparece. Verity está por perto. Você não pode dormir. Verity por perto? Como? Ele nem se move. E mesmo que se movesse, ele tá preso na casa antiga do player. O mob resolve descer. Ele precisa ver se essa mensagem é real. Ele pega a lanterna e desce a torre. E quando ele chega no chão, ele volta a ouvir a música do Verity tocando de longe. A música tava vindo claramente de uma direção específica. E quando ele liga a lanterna pra ver o que era, ele vê isso. Verity? Oh my god. Verity era realmente a tal coisa faminta? No. Verity! Verity! Ele ainda tá faminto. O Deathmob tenta subir a sua torre de vigia o mais rápido possível, barricando todo o caminho e a porta. Enquanto isso, aquela coisa fica fazendo muito barulho do lado de fora. Mas muito mesmo. E de repente, o barulho para. Um silêncio toma conta de tudo. E aparentemente, aquela coisa foi embora.